Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías 43, a partir do verso 18, diz assim: Não fique lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Diga isso, nova. Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Os animais do campo me louvarão, como também os chacais e os avestruz, porque eu fornecerei bastante água no deserto, e riachos na terra seca para o meu povo, o meu escolhido, beber à vontade. Ao povo que formei para mim mesmo, para me dar louvor perante o mundo. Feche os seus olhos, Pai. Nós somos gratos porque o Teu Espírito está em nós, opera no nosso interior e opera nessa casa. Muito obrigado, Senhor, pela doce presença, porque nós podemos Te sentir, tocar, e podemos sentir o Teu amor em nós. Continua falando conosco neste momento, onde estamos ansiosos, com grande expectativa pela Tua voz. Fala conosco como Tu quiseres. No nome do Senhor Jesus, declaramos que apenas o Espírito Santo tem liberdade para atuar neste momento. Nós proibimos, a começar das nossas vidas, qualquer interferência que não seja do Espírito Santo. Abrimos os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais. Abrimos os nossos corações para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Quantos estão nos visitando hoje? Você está aqui pela primeira vez. Dê um sinal aí, levante a sua mão, só para nós conhecermos. Só levante a sua mão. Existe alguém que está aqui pela primeira vez? Amém. Amém. Então, estamos em família. Queridos, nós já estamos na metade do mês de janeiro. Eu não sei se você consegue observar, mas esses dias eu estava orando e o Senhor trouxe ao meu coração, bem forte, Ele falou para mim: você já percebeu como o tempo está correndo rápido? Há algum tempo atrás nós estávamos imaginando, pensando o que nós iríamos fazer no final do ano, amém? Você não estava nessa expectativa? Aqueles que viajaram, né? Então se programaram, não via a hora de chegar o final do ano, mas já estamos na metade de janeiro do novo ano. E daqui a pouquinho a gente já não fala mais novo ano, né? Porque o novo ano já é 2019. Então, queridos, eu não sei se você pode observar, e dentro disso que o Senhor trazia no meu coração, há muito tempo atrás, eu ouvi palavras proféticas que o Senhor dizia que no tempo final, Ele iria abreviar os dias. E isso está acontecendo.
Queridos, essa rapidez com que está passando o tempo é o Senhor abreviando o tempo, porque a sua vinda está próxima. Então você fique bem atento, porque este ano de 2018 vai voar. E aí, nós temos que também voar, tanto com as nossas coisas naturais, como as coisas espirituais. Então nós estamos começando o ano, estamos começando um novo ciclo, e mais do que nunca, você que está aqui nessa noite, precisa se situar, e precisa nessa noite se posicionar para aquilo que você quer, tanto naturalmente como espiritualmente. Você está tendo a oportunidade de começar, de estar nos primeiros dias. Então, o que é que você quer? Então, quando acontece a passagem do ano, o Réveillon, então muitos fazem muitas programações, muitos, não aqui, mas muitos se preparam com simpatias, né? E pensam em algo positivo. E nós, servos do Senhor, nós temos um momento aqui, onde nós oramos, 5 minutos, nós estivemos orando pelo ano, por este ano que está começando. Mas o que acontece? Assim como no Natal, passou o dia 1º, dia 2, você já entra no automático. Eu vou ter que trabalhar. Esse ano, na terça-feira, a gente já estava pensando, terça-feira, cansativo. Amém? Você foi assim? Eu fui assim. Aí já estava pensando que é tudo a mesma coisa. O ano mudou, mas aí você olha para aquilo que você tem, para a sua agenda, é a mesma coisa. E muitas vezes nós trazemos isso também para o espiritual. Amém? Passou o ano, nós ouvimos aqui a palavra profética para 2018, aquilo que vai te pontuar, aquilo que você vai se orientar pela palavra do Senhor, amém? Mas aí quando chegou na terça-feira, você lembrou que você iria trabalhar, e aí você pensou, bom, tenho TSD, tenho discipulado, tenho que ser discipulado, eu tenho a minha casa de milagre, e aí dá a impressão que é tudo igual, né? Mas, queridos, existe uma palavra. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui brincaram ou brincam? De repente você ainda brinca de esconde-esconde. Se você brincou ou você sabe o que é essa brincadeira, levante a sua mão. Acho que todo mundo passou por isso, esconde-esconde. Você sabe que o Senhor falou comigo que Ele faz isso conosco também? Aí de vez em quando eu mesmo falo comigo, olha, você já está pensando em heresia. Não, o Senhor não falou isso comigo. Mas depois o Senhor falou muito mais forte. O Senhor também faz a mesma coisa. Porque como que é esconde-esconde, né? Então, na verdade, existem níveis. Então, os pais que têm crianças pequenas, se você for brincar de esconde-esconde com seu filho, vai ser um nível bem lá inferior, bem baixinho. Por quê? Eu acho que você vai fazer de tudo para que seu filho te ache, né? Você não vai se esconder tão bem escondido, você vai dar uma facilidade, porque ele é criança, você olha para ele, né? Você fala, é criança, então não vou me esconder. Mas eu me lembro que eu passei por isso, então tinha uma época que a gente fazia esconde-esconde, mas era mais ou menos, sabe, Moisés? Você se escondia atrás de uma árvore que dava para te ver e tal. Mas aí, de repente, com as pessoas que você está, aí você já tinha um nível que eu me lembro que uma vez eu estava brincando de esconde-esconde, eu, minha prima, minha irmã, e aí o nosso nível já estava mais alto. O que aconteceu, pastor? Minha irmã se escondeu tão bem escondido que ela dormiu. E aí a gente não achava ela de jeito nenhum, porque ela estava dormindo dentro do guarda-roupa. Esse era um nível avançadíssimo. Por quê? Porque as pessoas, você fala assim, eu vou ser bem esperto, porque ele já sabe mais. Então eu vou me esconder bem escondido. Uma outra vez nós brincamos na rua, e aí o nível também avançado,
E aí o menino se escondeu tão bem escondido que ele nem sabia onde mais estava, porque, eu não sei quantos conhecem, a minha infância foi na Pauliceia, e ele foi lá para a Vila Flórida, chegando na Avenida Taboão. E aí ele não sabia mais voltar de tão escondido que ele estava. É sério? E aí quando a gente menos espera, passava a linha de ônibus na frente de casa, ele desceu chorando, porque ele disse assim que pediu carona para o motorista, que ele lembrou que o ônibus passava na frente da casa dele. E aí ele viu o ônibus e pediu carona, porque ele não sabia voltar de tão bem escondido que ele estava. Então o nível vai avançando. Mas Deus também faz isso conosco. Ele também tem um nível conosco, onde Ele, de vez em quando, brinca de esconde-esconde. Como assim? Sabe, quando nós nos convertemos, né? Quando você se converteu, então, quantos aqui que passaram por aquela fase que você orava, parece que meia hora depois o Senhor já te respondia, era muito rápido. Quantos que aconteceu isso? Todos nós. Em um momento você orava e tudo acontecia. Em um momento você orava pelo seu gatinho, de repente você olhava para ele e já estava latindo. Que era aquela coisa sobrenatural. E aí, o que é que o Senhor está fazendo conosco? É o esconde-esconde no nível mais baixinho, né? Um nível light. Mas aí com o passar do tempo, nós vamos orando e demora um pouquinho mais. Porque o nível já começou a ficar avançado. E aí então Deus se esconde um pouco melhor para você procurar, para você buscar, para você orar. E existe um nível avançadíssimo, onde você às vezes ora anos. Quantos estão orando anos por algo e ainda não tiveram? Bem-vindo, você está no nível avançadíssimo do Senhor. Ele está bem escondido. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não deixa a sua palavra voltar. Se Ele disse algo para você, Ele pode estar escondido para a sua visão, mas na hora certa Ele vai se revelar. E aí então pensando nisso, queridos, a palavra do Senhor diz aqui em Isaías 43, para nós não ficarmos lembrando do que aconteceu no passado. Então primeira coisa que nós aprendemos, e isso é muito mais fácil para nós. Nós temos um treinamento para isso, esquecer do que aconteceu de ruim, não é? Se aconteceu algo ruim, ou não foi muito legal, você já tem um treinamento para esquecer, eu não quero nem saber. Por exemplo, num casal, numa família, se aconteceu algo, aí você já diz para todo mundo, por favor, ninguém fale mais disso. Não é assim? Nós somos treinados para isso. Então, para esquecer as coisas ruins do passado, é muito fácil. Mas a Bíblia continua dizendo assim, olha, não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas, que eu já fiz há muito tempo. Então, agora, Deus não está falando de coisas ruins. Deus não está falando de situações que você não quer que ninguém mais fale sobre esse assunto. Nada disso. Porque veja do que o Senhor está falando, para nós não ficarmos lembrando. Verso 16 diz isso. Então volte um pouquinho, no verso 16 assim diz: ouça o que diz o Senhor, aquele que abriu um caminho seco pelo mar, uma estrada no meio das águas violentas, e para lá levou o grande exército do Egito com seus carros e cavalos, que foram engolidos pelas águas. Eles caíram para nunca mais se levantar. A sua vida acabou como um pavio que se apaga. Então veja, o Senhor está falando para não ficarmos lembrando dessas coisas. Mas como assim? O que Deus fez foi grandioso, mas o Senhor diz assim, olha, não fique preso no passado. Quando nós temos um tempo a mais na carreira cristã, nós nos apegamos a isso. Então, quando nós temos um tempo, quando nós vemos tantas coisas, por exemplo, eu acho que aqui, nessa casa, eu acho que quem me conhece bem mais tempo, bem melhor, é a Cris e a Lu e o Marcos. Há muito tempo, né? Nós estamos caminhando juntos. Não vou falar números,
Mas desde o século passado, né, Cris? Tá bom assim, Luciano e Marcos? Desde o século passado. Amém. E aí, então, qual é a nossa tendência? Ontem nós estávamos na nossa comunhão, né? Então eu vou usar a Lu aqui, que é minha amiga, que eu posso falar. E ela veio com uma pérola. Veio com daqueles que nós chamávamos de corinho. E você sabe que isso mexeu com a minha estrutura? E o Senhor falou mais forte comigo sobre isso. Ela lembrou daquele louvor, Cris. Perfuma Jesus. Eu falei, olha, essa foi... Então nós temos essa tendência que foi um tempo memorável. Nós vimos muitas coisas. Nós presenciamos muitas coisas. Nós vimos muitos moveres de Deus. E às vezes as pessoas falam, né? Nossa, mas você conhece tanta coisa, você fala tanta coisa, pastor. Graças a Deus que muitas dessas existem pessoas que podem comprovar, né, e viveram. Mas aí quando a Rose senta e começa a conversar, meu pai então é muito mais, né? Meu pai já é doutorado em coisas que ele viu. Mas nós temos essa tendência, não é? Deus fez algo bom, nós oramos, nós pedimos algo, fomos curados, então nós ficamos lembrando disso. E é tão interessante que aí a palavra do Senhor diz assim, olha, não continue pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Eis a palavra do Senhor para nós. Vejam, eu estou fazendo uma coisa completamente nova. O Senhor está dizendo agora mesmo, eu estou fazendo algo novo. Você não precisa ficar pensando naquilo que passou. A palavra do Senhor diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém? Você já trouxe, mas comece a pensar naquilo que o Senhor tem para você neste ano de 2018. Nós estamos começando um ano, então esse é o tempo, você que está aqui na casa do Senhor, de começar a pensar naquilo que o Senhor está fazendo de novo agora. O que passou é muito bom, glória a Deus por isso, mas o Senhor está dizendo, olha, não precisa ficar pensando naquilo, parece que nós ficamos com medo, então nós carregamos uma mochilinha pensando assim, olha, Deus fez algo para mim, dá a impressão que Deus não vai fazer mais nada. Não, queridos, você não precisa guardar nada das bênçãos do Senhor, você não precisa ficar com medo, não precisa fazer estoque de bênção. Lembra o que acontecia lá no maná? O maná era uma bênção. Mas o Senhor não disse, olha, guarda essa bênção, guarda esse maná porque vai acabar. Nada disso, Ele disse assim, olha, coma hoje, não guarda nada porque amanhã tem coisa nova. Não era para guardar, tinha gente que tinha medo, parece. E nós, na casa do Senhor, parece que temos medo. Então nós ficamos com aquele estoque daquilo que Deus fez. Lá em 1900 e bolinha eu tocava e era uma bênção, amém. Hoje o Senhor está dizendo para você, veja o que eu tenho para você hoje. Coisa nova hoje. Nosso Deus é tão bondoso que Ele faz coisa nova todos os dias. A vida cristã, eu digo isso para os jovens e adolescentes, não tem filme melhor de aventura do que você servir ao Senhor. Ninguém consegue fazer um filme como o Senhor faz das nossas vidas, com todas as aventuras, com tudo que Ele tem de sobrenatural. E aí então vem a palavra do Senhor e diz assim, você está vendo, eu estou fazendo algo completamente novo. As coisas de Deus nunca se repetem. Ele sempre faz nova. Ele sempre faz de uma forma com um retoque totalmente diferente. Milhares de pessoas são curadas, mas se você for perguntar como foi a cura, cada um vai dizer de uma forma. Foram curados, mas cada um vai falar, olha, colocaram a mão na minha cabeça, eu orei, eu jejuei, eu fiz um propósito, ou eu instantaneamente acordei, enfim, cada um vai contar de um jeito, é cura, mas é tudo novo, é nova, para cada um o Senhor faz de uma forma, de uma maneira. Então Ele diz assim, algo que já comecei a realizar, será que vocês não perceberam? Eis a palavra do Senhor para nós, querido, você não percebeu que Deus está fazendo algo novo para você agora em 2018?
Você não percebeu que aquilo que você viveu lá em 1980 em alguma coisa já passou? O Senhor está fazendo, olha, hoje, agora, algo novo. Deus tem algo novo para você nesse ano de 2018. De bênção, de realizações. Como nós temos a palavra do extraordinário de Deus. Deus tem algo novo para você que entrou aqui nessa noite. Hoje. Nós não podemos entrar aqui com a expectativa já sabendo o que vai acontecer. Eu quero dizer, queridos, que no tempo onde eu nasci no lar evangélico, como vocês sabem. E muito novo eu ouvi as palavras proféticas, dizendo que o Brasil seria um celeiro de missionários, dizendo que o Brasil iria mandar muitos missionários, dizendo muitas coisas a respeito do Brasil. E eu quero dizer que esse tempo já chegou. Então muitas vezes nós ficamos pensando, né? O que eu posso fazer? Lá eu fazia isso. Lá eu fazia aquilo, lá naquela época. Queridos, hoje Deus tem algo novo para você. Desafio novo. Mas o que acontece? Nós não queremos sair daquele momento, que é bom, que é agradável, que é perfeito. Nós não queremos sair. Então nós achamos, tá bom, Deus me abençoou, mas Deus tem algo novo. Diga isso para a pessoa que está aí do seu lado. Deus tem algo novo para você. E aí a palavra do Senhor continua dizendo, vou abrir uma grande estrada no deserto. No primeiro momento, Deus abriu um caminho no meio das águas. E agora o Senhor está dizendo assim, olha, aquilo lá já foi. Agora tem algo novo para vocês. Agora eu vou abrir uma estrada no meio do deserto. Lá, o meu povo passou pelo mar em terra seca. Agora o Senhor está dizendo assim, eu vou criar riacho para vocês beberem no deserto. Algo novo. Deus está te conduzindo nesse ano de 2018 para algo novo. Você consegue perceber? Você sabe o que Deus tem para você nesse ano de 2018? Com certeza não é essa a sua ideia. Esse ano eu vou ficar bem quietinho. Isso daí já é coisa passada. Deus tem um projeto novo para você. Se você tocava, se você pregava, Deus tem algo novo para você. Maior. Você vai fazer muito mais. E aí a palavra do Senhor então diz, os animais do campo me louvarão, como também os chacais e os avestruz, porque eu fornecerei bastante água no deserto, e riachos na terra seca, para o meu povo, o meu escolhido, beber à vontade. Então eu quero declarar uma palavra do Senhor, Deus tem suprimento para você no deserto. Foi difícil o ano de 2017? Com certeza 2018 vai ser difícil. Mas eu quero dizer que Deus tem algo novo para você. Agora no meio do deserto, Deus vai providenciar suprimento para a sua vida. Porque você já foi sustentado. Quantos que foram sustentados no ano de 2017? Levanta a sua mão. Então não se preocupe, às vezes nós ficamos preocupados. Senhor, eu estou no deserto, o Senhor está dizendo para você, eu vou providenciar suprimento no deserto, vai ser algo novo para a sua vida. Antes você ainda tinha alguma coisa e o Senhor fazia milagre com aquilo que você tem. Então se você está no deserto, você não tem nada, não se preocupe, Deus é especialista em criar coisas novas. Nós ouvimos isso a semana passada, que o nosso Deus, daquilo que nós temos, do pouco Ele faz. E agora o Senhor já está avançando um pouco mais. Talvez você não tenha nada. Deus vai criar para você. E você vai ter suprimento no deserto. Então, queridos, nesse ano de 2018, não fique preocupado. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Creia que Deus tem algo novo. E aí ele continua dizendo, ao povo que formei para mim mesmo, para me dar louvor perante o mundo. Ou seja, quando está falando de mundo aqui, está falando do sistema. O Senhor disse que Ele vai
te dar suprimento, que Ele vai te abençoar, para que você possa dar louvor no meio desse sistema. Aí fora as coisas são difíceis. Nós estamos vendo que do nosso lado, das nações vizinhas, cada vez está se apertando mais. Agora é a Bolívia. E é só um... Me lembrei agora de uma palavra que meu avô dizia, quando passava as propagandas na televisão, e aí às vezes ele mudava, e a minha avó brigava com ele e dizia assim, por que você está mudando? Ele está passando um reclame. Né? Não sei quantos já ouviram isso, meu avô falava isso. Então é só um reclame daquilo que irá acontecer na igreja. Então veja que as coisas estão se apertando. Mas eu quero dizer para você, querido, que existe uma palavra do Senhor. Haverá suprimento para a igreja do Senhor. Você não precisa ficar preocupado. Muitas vezes nós ficamos preocupados. E aí então a gente vai lá naquele pacotinho de bênção. Fala, Senhor, o Senhor me abençoou. O Senhor fez isso. Amém. Agora vá para essa palavra. O Senhor tem coisa nova para mim. Eu quero viver o novo. E aí, eis uma palavra de Deus para a sua vida. Ele diz assim que Ele quer e você vai dar louvor perante o mundo. Então, o que você precisa fazer? Por que caminho que você precisa trilhar? Primeira coisa que o Senhor está falando aqui, dentro desse texto. Para que você tenha esse romper, para que você viva isso, você precisa, primeira coisa, ter um relacionamento íntimo com Deus. Muito íntimo. 2018 tem que ser diferente de como você viveu em 2017. Se 2017 você foi uma bênção, você se relacionou muito bem com Deus, esse ano você vai se relacionar mais ainda. Porque nós podemos ir mais profundo nas coisas de Deus, amém? As coisas de Deus, nós podemos ir mais além. Aí você pode dizer assim, mas Deus já fez tantas coisas, já vi tantas coisas. Deus tem coisas novas para o ano de 2018. Se você viveu milagres, Deus tem muito mais. Mas para que isso aconteça, você precisa se relacionar muito íntimo, muito forte com o nosso Deus. Como está o seu nível de relacionamento? Quando Isaías, a palavra do Senhor falou para Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Existe uma versão que diz assim, quem vai levar o meu cheiro? Quem pode levar o meu cheiro? Porque falar de cheiro, quantos que já tiveram uma experiência? Você abraçou uma pessoa e depois você, nossa, perfume do fulano. Quem já passou por essa experiência? Né? Por essa experiência. Né? Você abraçou alguém, deu a mão para alguém, e aí depois você, nossa, o cheiro, o perfume de tal pessoa. Por quê? Você teve um relacionamento bem próximo. Você abraçou, deu a mão. Foi algo mais íntimo. E aí então quando o Senhor fala para o profeta, quem pode ir? A quem enviarei? Nessa versão diz assim, quem pode levar o meu cheiro? Porque é alguém que se aproximou tanto de Deus, que saiu com o perfume do Senhor. Você consegue entender o nível de relacionamento? Então, se você teve um nível de relacionamento muito bom com Deus, neste ano de 2018, o Senhor está te chamando para você, então, ter um nível maior, de tal forma que as pessoas vão olhar para você e vão dizer isso. Acho que eu já contei aqui para vocês uma vez. Estávamos num culto lá em Santo André, e aí de repente uma irmã começou a chorar muito, muito, copiosamente. E aí ela pediu a oportunidade, né? A igreja tinha esse costume de dar a oportunidade, ela foi cantar, e ela começou, vocês não estão percebendo o cheiro? Há um perfume aqui, e aí, né? A gente ficou olhando para a irmã Áurea. Mas de repente, entrou um perfume na igreja realmente. E aí então, aquela mulher conseguiu trazer aquilo que ela estava vivendo para toda a igreja.
Porque ela estava tendo uma experiência, ela estava sentindo um perfume. E é engraçado que ela dizia assim, eu olhei para ver se ninguém tinha chegado, né? Porque de repente quando você está no ambiente já está tudo ali normal, então você já não consegue perceber muitos cheiros, né? Mas se chegar alguém, você consegue perceber. E ela disse, então eu percebi que não era, eu percebi que era algo espiritual. É nesse nível de relacionamento. Ou um nível maior de relacionamento, quando você pega a história de avivamento da igreja, onde você vê homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu não me lembro o nome, mas existia um pastor, e aí o nível dele era tão alto de relacionamento com Deus, que conta-se que ele orava em um quarto, e quilômetros longe as pessoas caíam de unção. Vocês lembram que nós ouvimos isso numa conferência? As pessoas caíam de unção, as pessoas eram tocadas, eram atraídas para aquele lugar, e aquele homem apenas estava orando, Lindomar, no quarto. E sabe o que acontecia? Naquele quarto não conseguia ter móveis. Diz que se colocava uma cadeira, a cadeira voava para fora. E aí certa vez, essa pessoa, esse pastor que estava contando isso, ele dizia assim, eu desafiei. Que história é essa? Isso não existe, eu nunca vi isso na Bíblia. Nós temos essa mania, né? De medirmos Deus, colocarmos Deus numa caixinha. Então nós falamos, eu nunca vi isso na Bíblia. Então eis a resposta do Senhor para você que muitas vezes questiona. O Senhor diz, eu estou fazendo coisa nova. Então coisa nova é coisa nova. Não está aqui, mas ele diz que vai fazer coisa nova. E aí ele desafiou, ele falou, eu não creio nessas coisas. Provai e vede que o Senhor é bom. Prova, faz a experiência. Amém? Aí fora não diz para experimentar tal produto, se você não gostar, devolve depois de 15 dias. Prova, pergunta para o Senhor. Mas ele responde. Você já sabe, eu já contei muitas historinhas de provas que eu fiz com Deus. E aí então esse homem fez... E aí ele entrou no quarto, aquele homem estava orando, e ele pegou uma cadeira e falou, eu quero ver se essa cadeira vai sair daqui. Eu estou sentado em cima dela. Queridos, e aquele homem orando. Daqui a pouquinho ele disse que o quarto ficou pequeno. E o que aconteceu? Ele voou junto com a cadeira para fora. Aí ele entendeu, ele falou, Senhor, eu me rendo. Isso é um relacionamento muito forte que uma pessoa tem com Deus. Quando você se relaciona de tal forma que você leva o perfume do Senhor. Então, se você quer, neste ano de 2018, ter algo novo do Senhor, comece a se relacionar com Ele. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos relacionamos, o que acontece? Nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Aqui o Senhor não está dizendo assim, olha, você está vindo no culto de celebração domingo, olha, parabéns. Ele não está dizendo só isso. Ele não está dizendo, tudo bem, você vai numa casa de milagre, parabéns. Ele não está dizendo só que porque você vem na oração está tudo bem. Ele não está dizendo porque você tem uma credencial, que você é um líder, que você é alguém, que está tudo bem. Ele está dizendo para você nessa noite que você precisa ser transportado, você precisa ter uma mudança de vida por completo. Nós não podemos ser apenas espectadores. Nós não podemos apenas estar no meio do povo de Deus. Nós temos que ser. Nós temos que ser. Nós temos que ter o reino de Deus em nós. Queridos, porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não é esse templo. O reino de Deus está em nós. E a palavra do Senhor diz, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Nós temos a mania de falar, venha a nós o teu reino. Não, venha o teu reino. Venha o teu reino. Então, o reino de Deus está em nós, mas então um reino tem que sair. Qual é o reino que nós cantamos aqui? Precisamos ser moldados até esse reino de orgulho nosso ser destronado. Até esse eu nosso que fica querendo fazer, governar e mandar em Deus,
Deus, eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Eu acho que já está bom o que eu estou fazendo. O Senhor está dizendo para nós, deixa o meu reino te governar, porque o reino de Deus está em nós. Então, se você quer algo novo do Senhor, você precisa se relacionar com o Senhor. Até o nível de você sentir e ser incomodado, de tal forma com a santidade do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo no tempo onde, quando se fala de santidade, quando se fala de separação, isso daí é coisa do passado. Que isso? Nosso Deus, Ele é amor, né? Ele, como diz por aí, infelizmente até canta em algumas musiquinhas aí, que eu nem falo que é louvor, né? Então esse cara, né? E a gente tem uma liberdade, na verdade não é liberdade, é libertinagem. Então nós colocamos Deus no mesmo patamar do que nós, né? Não, Deus está por aqui, Deus não está nada. Deus habita no lugar santo, em santidade, aonde se tem reverência a Ele. Às vezes nós achamos que Deus está conosco em qualquer lugar, nada disso. Comece a pensar, por onde você andou essa semana? Os seus atos. Foi atos de relacionamento com Deus? Feche seus olhos aí um pouquinho. Como é que está o seu relacionamento? Está tão íntimo que você saiu perfumado do último encontro que você teve com Deus? Você está tão íntimo que Ele já contou algumas coisas para você para esse ano de 2018? Hoje de manhã, quando nós estivemos lá na Igreja da Paz, eles colocaram uma frase no final. Pode abrir seus olhos agora. Onde diziam que aqueles que sonham já estiveram lá. E muitas vezes, queridos, nós ouvimos palavras do Senhor, mas nós não sonhamos com aquilo. Ouvimos, como disse a pastora aqui, eu não sei se vocês conseguem entender como o Senhor está conduzindo, mas nós ouvimos algumas palavras proféticas, mas nós não sonhamos com aquilo, nós achamos que Deus tem obrigação. Deus falou, Ele vai ter que cumprir. Existem algumas coisas que nós temos que caminhar. Existem algumas coisas que nós temos que sonhar. Existem algumas coisas que nós temos que apresentar ao Senhor todos os dias. Senhor, eu quero, eu desejo. Senhor, eu faço, eu quero caminhar para isso, eu vou me preparar para isso. Nós precisamos nos relacionar e ficar perguntando, Senhor, quando é que vai acontecer? Sabe aquele nível de relacionamento que é onde eu vou lembrar, Senhor, lembra que o Senhor falou isso? Está perto, mostra para mim. Mostra para mim. Como que eu faço? Mas às vezes nós ficamos olhando o que Deus está fazendo na pessoa, no nosso vizinho. Senhor, eu queria tanto aquele ministério. Sabe, eu queria tanto aquilo. Às vezes nós ficamos orando ao Senhor. Eu sempre falo isso. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu tinha um nível. Existiam algumas pessoas na igreja que eu dizia, eu quero ser igual aquele outro. Que era tudo bonito, né? Eram pessoas respeitadas na igreja. Então eu gostaria de ser como aquelas pessoas. Eu orava e informava o Senhor que eu queria daquele jeito. Dizia assim, eu quero igual aquele fulano, daquele jeito. Não quero nada chamativo, nada disso. E aí eu orei tanto tempo. Eu me lembro quando eu era criança, todo apelo que tinha, eu ia lá para frente, e eu ia, e nada. E chorava, ficava rouco. Aí como a gente não tem entendimento, né, pastor? Ele ficava glória, 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 glória. Aí, né? Aí saía até um monte de coisa, parecia até passarinho. Mas nada disso. A gente não sabe, a gente imita, né? A gente faz um monte de coisa que não sabe. E pedir, nada. Mas por quê? Porque eu já dava um bilhetinho para o Senhor, como é que eu queria? Eu queria bem bonitinho. Sozinho no quarto, ninguém ia ver, o céu ia abrir. E aí uma bola de fogo ia descer na minha cabeça, eu ia começar a falar em línguas, cantar em línguas. E tá bom. Pedi isso muito tempo, muitos anos. Até um dia que eu cansei e disse, Senhor, eu não quero mais saber disso. Eu acho que eu vou ser um crente normal. E aí o Senhor disse, então agora eu vou fazer. Agora eu vou te batizar.
E foi num tempo tão... num momento assim que eu não esperava. Já contei, mas o Senhor disse que eu tenho que falar de novo, amém. Mas eu não estou, porque eu quero mais, amém, daquilo. Eu estou só te contando para vocês saber como que é o nível que nós temos que ter. E aí então naquele dia eu senti algo diferente, um frio, sabe um friozinho? Você tem de vez em quando um frio na barriga? Daquele frio eu falei, o que será que vai acontecer? Mas aí era um congresso. Eu estava pregando, vocês vão lembrar daquele pastor Luciano, que cantava, lembra, Lu? Luciano Silva, acho que é, né? Eu lembrei agora do LP. E aí, ele ia pregar e ele era avivalista. Aí fez 3 dias, né? Que a gente falava, 3 dias de campanha, de coisas. E aí todo mundo batizado com o Espírito Santo, todo mundo era curado, as pessoas eram tocadas, tal, e eu só chorava. Na minha cabeça eu pensei, vai ser mais um evento. Vou ver um monte de testemunho depois e nada acontecer comigo. Aí no final, bem no final, ele disse, agora todo mundo vai dar as mãos, vai se abraçar. E eu sentava na primeira fileira, como está o Wesley ali. E naquele lugar era a bateria, Natália. E o baterista era o Serginho, lembra? E o Serginho era todo normal. Pensa numa coisa esquisita. Aquele homem cheio do Espírito Santo, ele batia o queixo, babava, chorava. Era uma coisa estranha, naturalmente falando, mas ele era um menino cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Você olhava para ele, ele, sabe, transbordava amor, unção de Deus. E aí lá estou eu, como Wesley ali, aí pega na mão. Aí, Serginho pegou e já foi me abraçando. E quando eu olhei para ele, já estava batendo o queixo, já estava babando, lá vai eu. E eu abracei ele, normal, queridos. Veio uma unção do Senhor tão poderosa, queridos. Tão poderosa. E daqui a pouquinho o Serginho e o Daniel eram uma só pessoa, que nós dois estávamos igual, batendo o queixo, babando. E ele passava o nariz em mim, eu nele. Nós estávamos uma benção, suados, os 2 gordinhos, uma benção. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro que quando eu voltei no carro do meu pai, eu não podia falar, porque eu falava só em línguas. E aí eu fiquei quietinho, voltei, aí meu pai, ué, Daniel, você não está falando? Eu dormi falando em línguas naquele dia, fiquei quase que todo o outro dia em línguas. Mas eu disse para o Senhor, me lembro da pastora Berna que chegou ali, que sempre fala, mas eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Já que não foi do jeito que eu queria, então eu quero a tua vontade. Quando eu disse isso, que eu quero a tua vontade, o Senhor foi mostrando cada dia coisas mais novas. Mas eu quero dizer para você, diante dessa palavra, que eu quero mais. E eu sei que isso que eu vivi é muito bom. Glória a Deus por isso. Mas eu sei que nesse ano de 2018, Deus tem algo novo para mim. Existe algo no estoque do céu para a minha vida que eu nunca vivi. E é isso que você tem que pensar, se relacionar com o seu Deus de tal forma que você vai ter novidades e novidades, coisas que o Senhor vai fazer. E nós ficamos surpresos com o que Deus faz. Sabe, eu estava ouvindo um testemunho do pastor Teófilo, que eu gosto muito. E aí ele contando que, assim como eu, ele nasceu no lar evangélico. E aí então ele estava ouvindo de um avivamento, porque ele é um avivalista, então ele vive muito isso, é uma cultura da igreja, né? Então eles trazem muito isso. E aí ele diz que quando ele era adolescente, ele viu uma filmagem, lembra de VHS, ruinzinha, né? Que dava aquelas tremidinhas. E ele viu de um avivamento que houve na Guatemala, nos anos 80. E aí então ele disse que em 2012 ele recebeu um convite, ele foi pregar na Guatemala, e aí ele lembrou, ele falou assim, perguntou daquele avivamento que era numa cidade específica, e aí ele falou assim, o pastor falou assim, eu sou fruto daquele avivamento na cidade.
E o avivamento foi tão grande que até a terra foi abençoada. Era uma cidade muito pobre, muito precária, as pessoas estavam com muitas necessidades, mas diz que quando a igreja começou a orar, veio um avivamento sobre a igreja, diz que a cenoura era do tamanho de um braço de um homem. Deus começou a fazer coisas sobrenaturais na terra. Então o fruto começou a ser abençoado, a nascer coisas enormes, frutos enormes. Então diz que até a cidade foi abençoada, porque as coisas começaram a acontecer. E aí então o pastor daquela igreja disse assim: eu sou fruto desse avivamento. E aí ele perguntou: mas quem foi o precursor? Como que começou isso? Ele disse assim: foi um senhor, se não me engano, que era inglês ou alemão, ele não era da Guatemala, e ele falou assim: era um senhor branco, diferente, que todo mundo chamava de irmão, esqueci o nome, mas ele não era pastor, era o irmão tal. E aí ele disse que ele começou a orar por avivamento, e aí as pessoas começaram então a se reunir junto com ele, começaram a orar, e veio o avivamento do Senhor. E aí então o pastor Teófilo disse assim: eu quero conhecer esse homem, ele ainda é vivo? Sim, é vivo, mas ele está muito velhinho, e é longe para ir lá, né? E ele falou: não, vamos, eu quero, por favor, pastor, eu quero conhecer. Ele falou: eu vou ver se dá para levar você lá. Porque ele falou que tinha então ele ficou com aquele sonho, aquele desejo de conhecer. Como que um homem começa uma coisa e vira um avivamento assim na cidade, no país? E aí então quando terminou a palavra, ele disse assim, o pastor chegou e falou assim: você lembra daquele homem que eu te falei e tal? Ele está aí, ó, aquele senhor. E ele estava lá, um senhor velhinho, branquinho, cabelinho branco lá no fundo, e ele disse assim, e o pastor falou assim: eu tenho um negócio para te falar. Ele disse que te conhece e quer falar com você. Aí o pastor Teófilo se assustou: como assim ele me conhece? Eu estou vindo aqui a primeira vez na Guatemala, ele disse que te conhece. Vamos lá que eu vou te apresentar a ele. E aí quando ele chegou perto, ele disse assim para o pastor Teófilo, e eu estou falando de nível de relacionamento com Deus, ele disse assim: há 20 anos atrás, o Senhor me mostrou você em uma revelação, em uma visão. E ele disse que você iria vir até a mim. Então eu preciso te falar algumas coisas que Deus tem para a sua vida. E aí aquele senhor, sem grandes coisas, amém? Quando Deus quer falar, você sabe que eu gosto de Pentecostes, eu gosto de poder, de cair, de babar. Mas, queridos, de vez em quando Deus faz umas coisas bem calmas, amém? Amém? Não é todo dia, não. E aí aquele senhorzinho foi e entregou a palavra profética para aquele homem, para o pastor Teófilo. E aí ele disse assim que ele abraçou o pastor Teófilo e pôs assim no peito. E é tão engraçado que o pastor Teófilo fala assim: game over. Eu apaguei. Ele falou: apaguei, caí pelo chão. E aí ele falou assim que foi um mover de Deus. Ele chorava e ele dizia que a única coisa que ele tinha a sensação que um mar passava. Ele sentia as ondas em cima dele. E ele sentia aquelas ondas e tal. E aí ele falou: eu apaguei. Aí depois de 3 horas ele levantou. Ele falou assim que na mente dele parecia 3 minutos. Aí ele falou: o que aconteceu? Aí o pastor: não se preocupe que Deus tratou com você. Deus trouxe algumas coisas para o seu ministério, para a sua vida. Aí ele olhou assim, estava tudo molhado no chão. Ele falou assim: não, isso é porque você está chorando há 3 horas aí no chão. Mas ele disse que nunca mais a vida dele foi a mesma. Por causa de um senhorzinho que tinha um relacionamento com Deus. O nível era tão grande que o Senhor mostrava coisas de 20 anos à frente. Queria acontecer. Queridos, nós não precisamos consultar nada, amém? No final do ano é um desespero para consultas, né? Um mundo aí fora. Tem uns crentes também que ficam meio querendo saber o que vai acontecer no ano. Não se preocupa, se você tiver um nível de relacionamento, Deus não vai mostrar o que vai ser em 2018. Ele vai te mostrar o que vai acontecer em 2025. Deus é um Deus de geração. Ele pode te mostrar, se o Senhor não voltar, Ele pode te mostrar até o que Ele vai fazer na vida do seu filho. Mas depende do nível de relacionamento. Segunda coisa, nós precisamos submeter os nossos desejos ao Senhor. Você já entregou tudo ao Senhor? Você sabe, vocês vão cansar de me ouvir, porque eu acredito que quando nós aprendemos algo, nós temos que passar aquilo. Né? Quando o Senhor nos dá uma revelação, a gente tem que ficar firme. Então, quando eu aprendi isso, e faz pouco tempo, não faz muito tempo,
Que a gente tem, né, um chavão dos crentes. Como diz uma pastora que eu fiz alguns cursos, a pastora, a doutora Sara, que é a mãe do pastor Teófilo, ela disse, quando o pessoal aí, os crentes da Crentolândia, então às vezes tem uns chavões, né? Então a gente diz, Deus está no controle. Eu cansei de falar isso. Até um dia que eu ouvi algo. Deus está no controle daquilo que eu dou o controle para Ele. Então, os seus desejos estão no controle de Deus? Você entregou para Ele? Porque como que é isso? Eu não faço aquilo que eu quero. Eu não estou aonde eu quero. Eu estou aonde é o desejo do Senhor. Não é meu desejo. Às vezes nós temos a vontade. Qual é a minha vontade? Estar muito bem sentado, só estar recebendo, com certeza. É porque, se eu perguntar agora, pastora Berna, pastora Silva, pastor Marinho, é lógico que eles sabem o que Deus tem na vida deles. Mas se nós formos olhar para o nosso desejo, é bem melhor estarmos sentados, né, pastora Silva? Só sendo ministrado. Mas não é a vontade do Senhor. O Senhor quer que a gente esteja no meio das ovelhas. O Senhor quer de vez em quando que a gente leve a mordida, que diz que é mais dolorida. Ele não quer que a gente esteja só recebendo. Então o Senhor não quer que você, talvez, se você ainda não entregou o seu desejo, não é essa a vontade do Senhor para a sua vida. Então qual que é o nosso desejo? Quando eu vim para essa igreja, sei lá quantos anos atrás, mais de 10 anos. Né? Quantos anos tem a igreja? 10 anos? Né? Então quando eu vim para cá, ainda era restauração ainda. Então, para vir para cá, queridos, foi um monte de barreira, porque eu era de uma igreja totalmente diferente, o costume diferente, né? Algo muito, que o pastor Marinho também era, né? Muito diferente. Então, eu falo para vocês, até hoje, de vez em quando, eu me pego, né, na ceia, pensando, não vai ter, vem cear, o mestre chama. Porque eu vi isso há mais de 30 anos. Né? Então, as primeiras vezes que eu vim na ceia aqui, eu achava tão estranho. Não cantava vencear, né? Então, por quê? A gente estava preso no sistema. Sabe o que eu dizia a respeito desse sistema? Eu amo a igreja que eu estava. Mas eu estou no novo do Senhor, amém? Eu estou no novo. Mas aí eu dizia que eu nunca vou sair. Nunca vou sair da igreja. Queridos, e quando o Senhor me tirou, foi de uma forma tão triste, tão decepcionante. Mas agora nesses últimos dias, né, algumas pessoas puderam presenciar como o Senhor transforma, como o Senhor nos dá honra. Mas o pastor Marinho sabe muito bem como que foi que eu saí. Uma forma muito triste. Mas por quê? Porque eu estava preso no sistema, eu não queria entregar o meu desejo era estar naquele lugar. E aí então o Senhor fala, tá bom, então eu vou te arrancar. Porque é diferente quando o Senhor nos leva. Nos levar é uma coisa, né? Agora quando o Senhor arranca, querido, Ele arranca com raiz, com tudo, aí o negócio é dolorido. Amém? Aqui nós temos alguns dentistas e tal, então arrancar pela raiz, eu acho que deve ser ruim para os dentistas, né? E para a pessoa, então, querido, é triste. E de vez em quando o Senhor trata isso desse jeito. Ele, olha, eu vou arrancar pela raiz, não tem jeito aqui não, é pum, tchau. E foi isso que o Senhor fez. Então, estamos no sistema. Então, quando eu cheguei, então, graças a Deus, eu sei que o Senhor tem um grande tempo aqui, mas eu amo este lugar. Mas eu não estou preso ao sistema. Porque se o Senhor quiser me levar, Ele vai me levar. Mas antes eu dizia que não, eu dizia para o Senhor, o meu desejo é estar aqui, eu vou morrer aqui. Aí o Senhor disse, tá bom. Eu vou arrancar de você aqui. E Ele me arrancou e mandou para um outro lugar. Mas quando eu fui para aquele lugar, queridos, por isso que nós precisamos nos relacionar. O Senhor disse para mim, é um refúgio. O que é refúgio, querido? Sabe quando dá aquela chuva que você se esconde no lugar, na padaria, na farmácia, rapidinho, né? Você vê um toldo lá, às vezes está meio furado, mas é um refúgio. E Deus me falou, você vai para lá, é um refúgio, porque o que eu tenho para você é algo completamente diferente. E aí eu fui, até o pastor Marinho foi pregar lá uma vez, tal, não sei o quê. E eu fui para o refúgio, eu já estava me achando.
E aí chegamos lá, aquelas coisas, revelações, e Deus falou exatamente o que eu estava vivendo e tal. E aí eu já contei para vocês que eu cheguei, e aí logo o Senhor falou, não adianta você se esconder porque você é profeta. Eu falei, aqui é o lugar. Esqueci que Deus falou que era um refúgio. Aí lá vai eu, me implantei lá, eu me plantei naquele lugar, não foi Deus que me mandou. Deus está falando com alguém por aí, hein? Amém? Que isso não estava no meu script de falar. E aí então lá tinha um costume, né, que tinha nas igrejas, hoje quase não existe. Então tinha aquele monte de cadeira e eu sentado lá. E aí já era o segundo pastor, não tinha sido ungido, mas todo mundo me chamava de pastor e eu aceitando, me achando. Aí, queridos, tinha uma irmã, uma profeta de Deus. Um dia ela terminou o culto, ela veio e falou assim, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Quando ela falou assim, já me deu um gelo, eu falei, eu já sei que é Deus. Né, o Senhor, eu tenho esses insights, eu sei quando Deus vai usar alguém. Sempre o Senhor me fala. E aí a Marilda, ela chama Marilda, até assessora de um deputado. E aí ela veio, e quando ela falou, eu preciso falar algo, o Senhor já tomou a boca dela, falou assim, aqui é refúgio. Ninguém sabia dessa palavra, nem eu lembrava mais. Filho, aqui é refúgio, acabou o tempo. Mas Deus já tinha falado que tinha acabado o tempo, mas eu queria ficar plantado lá. Porque eu disse para o Senhor, eu não vou ficar pulando de igreja em igreja. Porque né, a minha cabeça era essa, eu nasci na igreja, eu já estava em outra igreja, então eu vou ficar aqui. Deus está falando com alguém. Aí, e aí, quando chegou um dia, queridos, eu estava no púlpito, sentado. Eu olhei para a igreja assim, eu me senti estranho. Eu falei, aqui não é meu lugar. Eu olhei para as pessoas, eu não queria mais estar naquele lugar, me deu um negócio. Aí eu repreendi, eu olhei, cutuquei, lá tinha muitos missionários. Eu falei, ora por mim, Jair. Eu não estou bem, acho que o diabo está lançando uma seta que eu tenho que ir embora. Que seta nada, era Deus. E eu olhei e aquilo me tornou... Queridos, eu mal terminou a palavra, eu já desci e fui embora. Depois só voltei para dizer para o pastor que eu estava indo embora. O pastor ficou muito triste, sabe? Virou a cara para mim. Aquelas histórias que a gente já conhece. Nada que pastor não faz, a gente fica triste, birrento. Mas depois Deus falou com ele. E aí cheguei aqui na plenitude. E aí então eu falei, Senhor, eu quero o lugar certo, mas eu não vou falar mais que eu vou ficar plantado. Mas eu quero que o Senhor... Então, aí o Senhor disse, não, ali é o lugar. E o Senhor me deu várias provas. Mas o que eu quero dizer? Quando eu só cheguei aqui, quando eu entreguei o meu desejo ao Senhor. Você precisa entregar o seu desejo ao Senhor. Não é a sua vontade, é a vontade do Senhor. Sabe quando você é direcionado? Quando você faz uma coisa que você fala assim, como que eu estou fazendo isso? Eu não pensei isso, eu não planejei isso. Quantos que já aconteceram? Quem sabe você nunca pensou em estar aqui na casa do Senhor e hoje você está aqui. Né, Regiane? Nem pensava estar aqui, né? E hoje ela está. Deus faz essas coisas, quando nós entregamos o nosso desejo, querido, não é mais o nosso. Nós olhamos para a pessoa e nós temos amor. Né? Nós temos amor por aquilo que nós fazemos. A gente faz um monte de plano, hoje eu vou entregar. Se chegar e falar para o pastor Marinho, eu vou entregar. Aí quando você chega, já está tudo envolvido. Aí o pastor Marinho já fala alguma coisa, você já esqueceu tudo. Né, pastora Berna? A gente planeja um monte de coisa. O ano que vem eu vou ficar aposentado, eu vou sentar, não quero mais cantar, não quero mais orar, não quero mais interceder. Porque quando você vê, já está fazendo tudo automático e esqueceu. Aí Deus que te lembra, ué, você não ia entregar? Você não ia fazer? Não é o seu desejo, é um desejo do Senhor. Então, querido, se você quer viver algo do Senhor novo, quantos querem viver o novo do Senhor nesse ano de 2018? Entrega o seu desejo ao Senhor. E para nós encerrarmos, pode ficar de pé para você ter certeza que nós vamos encerrar. Se você quer o novo do Senhor, você quer viver em novidade de vida, você precisa ocupar o seu lugar que o Senhor estabeleceu. Não é ocupar o lugar de seu irmão, é ocupar o seu lugar.
Você tem um lugar no reino de Deus. O Senhor te chamou para alguma coisa. E queridos, Deus é tão interessante que aquilo que Ele te chamou para fazer, outra pessoa pode fazer porque Ele tem poder para levantar. Mas vai ser tão melhor se você fizer. Então muitas vezes nós ficamos olhando, por muito tempo eu fiquei olhando o ministério dos outros. Eu queria isso, eu queria aquilo. Mas não adianta, eu tenho que fazer qual é a vontade do Senhor. Onde são os seus dons? Onde estão os seus ministérios? Não dá para o pastor, para o seu líder fazer tudo. Tem coisas que eu sou limitado. E aí eu olho para pessoas e eu vejo como é fácil, né? Se eu for sentar aqui, sai todo mundo correndo. Mas eu olho para Moisés e para ele, eu vejo e falo assim, nossa, ele acha que é tão fácil isso, para mim. E olha que eu já orei muito, eu falei, Senhor, eu quero tocar. Você lembra do Bo, né? Lembra do Bo que tocava órgão? Aí eu olhava para o Bo e eu falei, eu quero ser igual a ele, que era um rapaz que tocava órgão, muito bom nisso. E eu dizia, eu quero tocar órgão. E aí eu tentei, sabe, Moisés, mas não, porque Deus tem outro chamado para a minha vida. Por um tempo eu andei no ministério de louvor, né? Eu até quebrava o galho, né, pastor? Nós quebrávamos o galho, né, Gabriel? Você também era do louvor? A gente quebrava o galho. Era uma benção, viu? Nossa turma era uma benção, né, pastor Marinho? A gente quase derrubava lá o púlpito da igreja que nós éramos, que era alto, né? Tinha dia que vinha a unção, que aquele púlpito, bum, bum. Eu falei, um dia nós vamos cair. Igual lá na Rua Azusa, né? Quando começou a mover, vocês sabem da história da Rua Azusa, né? Era o tanto poder que um dia a estrutura da casa caiu, todo mundo caiu, mover de Deus. E até hoje nós somos impactados com esse avivamento. Mas não era o plano do Senhor primeiro. A gente quebrava o galho. Acho que na terça-feira na escola de ministério eu vou falar sobre isso. Nós estávamos disponíveis, mas não era esse o nosso chamado. Então Deus faz, pode me usar, mas aquilo que o Senhor tem na vida do Lindomar, do Wesley, jamais eu vou conseguir cantar um rap aqui como o Wesley, jamais. Não tem jeito, não combina, vocês não vão gostar, mas quando o Wesley sobe aqui é uma coisa tão natural, né? Cada um tem o seu chamado. Como é que está o seu chamado? Feche os seus olhos. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser louca, mas nessa noite Deus está muito interessado em afinar o seu instrumento nessa noite. Eu nem sei se existe, mas antigamente eu lembro que minha mãe limpava algumas coisas com silvo. Você lembra disso, pastor? Não sei se existe ainda. Era um negócio para limpar pata, o caol. Mas eu lembro do silvo, né? E foi exatamente isso que o Senhor me trouxe nessa noite. Neste momento, feche os seus olhos. Deus está com um silvo espiritual, celestial, para limpar o seu instrumento, para limpar a sua vida, porque Ele quer te usar nesse ano de 2018, amém? O ano passado você foi uma bênção, mas Deus tem algo maior para você nesse ano. Ele quer que você tire aquilo que Ele te deu. Ele quer que você desenvolva, que você ative aquilo que o Senhor te deu, querido. Este é o novo de Deus para você neste ano. Se você pregou o ano de 2017, Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer novo. Se você profetizou há muito tempo atrás, Deus quer trazer um novo para a sua vida nessa noite. É tempo de você caminhar para frente. É tempo de você olhar para frente. Aquilo que Deus fez para você lá no deserto já passou. Deus tem algo novo, você consegue perceber? Queridos, como igreja do Senhor, nós precisamos perceber aquilo que o Senhor tem para nós.
Amém. Contamos os nossos testemunhos em 2017, mas Deus tem algo novo para nós nesta noite. Hoje o Senhor está dizendo: recomece a sua vida espiritual. Recomece. Eu ouvi alguém dizendo ontem para mim: quero voltar ao início de tudo, um cântico, um louvor que nós cantamos. Quero recomeçar. Querido, você está começando. Estamos com 15 dias de 2018. É tempo de, como igreja do Senhor, olharmos para aquilo que o Senhor tem para frente. 2017 já foi bênção. O Senhor já fez aquilo que Ele falou através da palavra profética. O Senhor levantou pessoas novas, mas o Senhor tem algo novo para nós nesse ano de 2018. E Ele diz para você nessa noite: você consegue perceber aquilo que eu tenho para você, querido? Nós, como igreja do Senhor, precisamos perceber aquilo que o Senhor tem para nós, querido. Você precisa perceber aquilo que o Senhor tem para você. Se você viveu, muitas vezes nós vemos aquela palavra: quero ir para frente e me esquecer daquilo que já passou. E às vezes nós ficamos pensando que é só as coisas ruins. Não, as coisas boas também. Eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero mais, né, pastora Berna? Eu quero mais. O Senhor tem uma unção nova nessa noite. Então, primeira coisa, se relacione com Deus. Tenha um tempo mais produtivo. Diga: Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero conhecer daquilo que as pessoas falam. Eu não quero saber daquilo que as pessoas falam. Eu quero te conhecer. Segunda coisa, entregue o seu desejo, não é aquilo que você quer. Muitas vezes, eu quero isso, eu quero aquele cargo, eu quero aquela liderança, eu quero aquela casa de milagre, eu quero aquilo, Senhor, eu quero... Não, é o desejo do Senhor. Senhor, qual é o teu desejo? E ocupe aquele lugar que o Senhor te colocou.